A CNN segue acompanhando a guerra na Ucrânia. Nossa programação especial está voltada para esse conflito gerado pela invasão de tropas russas ao país vizinho por retaliação à possível entrada da Ucrânia na OTAN. A destruição pelas ruas de Kiev, a fuga em massa para países vizinhos, a invasão da usina de Chernobyl. Para analisar essa situação e o futuro dessa guerra, os impactos geopolíticos, econômicos e também informacionais por causa da possibilidade de ataques virtuais, nós contamos com a presença do nosso analista de internacional, Lorival Santana, e também de Marcos Vinícius de Freitas, é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, em Pequim. Conosco também o jornalista e ex-correspondente do The New York Times, Jim Brooke, e Kai-Eno Lehmann, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Agradeço a todos vocês por essa conversa, por esse bate-papo que começa e que vai ser capitaneado pelo Lorival Santana. Lorival. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jim, Kai e Marcos, por estarem aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa que vai esclarecer muitos pontos. Jim, você acaba de voltar da Ucrânia, está agora em Nova York, ficou 6 anos na Ucrânia, antes disso ficou vários anos na Rússia também. Pela sua experiência, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, você acha que essa invasão surpreendeu os ucranianos e os russos? Acho que surpreendeu os ucranianos, eles veem o povo russo como o povo irmão, são muitos parentes. Os dois idiomas são semelhantes, mas tem de admitir que tem um grande espírito combatente na Ucrânia. Já levam uns 8 anos combatendo contra os russos nesse pedaço no sudeste do país. E são veteranos de guerra. E então, o que é muito interessante, até agora eu não ouvi de casos de tropas que entregaram as armas, que sofreram derrotas, e acho que o espírito combatente continua em alto. Uma coisa, Lorival, agora em Nova York, você vê esse manchete do New York Times, tem um grande interesse nos Estados Unidos e o apoio dos dois partidos, que é raro agora, que apoiam a causa ucraniana. Então, tem muito apoio nos Estados Unidos. Kai, a Alemanha finalmente resolveu enviar armas para a Ucrânia, algo que a Alemanha vinha resistindo a fazer por razões históricas, dizia o próprio governo alemão. Você que é alemão, além de ser um especialista em União Europeia, o que isso representa para a Alemanha e para a Europa? Olha, eu estava conversando com alguns amigos meus da Alemanha, família, eu falei que os últimos 72 horas foram entre os 3 piores dias da política externa da Alemanha em tempos recentes, uma coisa absurda. Em muitos aspectos era inevitável, uma questão de tempo, quando a Alemanha finalmente assumiria a responsabilidade que tem e deixar, por exemplo, o permitir para que fornecimentos de armas passassem pelo território. É, historicamente, como o senhor falou, difícil para a Alemanha se envolver em conflitos, principalmente nessa região. Meu avô materno lutou durante a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia. Então, é difícil, mas é necessário, é muito tarde, a meu ver, é provavelmente muito pouco ainda, mas pelo menos um primeiro passo em que eu espero que seja um debate muito mais profundo e mais do que necessário sobre o papel da Alemanha na Europa, nesse mundo novo que estamos entrando. Marcos, você é professor na China, está aqui no Brasil por causa da pandemia, mas continua dando aulas para a elite que se prepara para se tornarem operadores da política externa chinesa. Esse é o tipo de curso que você dá lá. E a gente viu a China, em primeiro lugar, manifestando apoio às sensibilidades da Rússia com relação às suas questões de segurança, mas nessa sexta-feira a Rússia se abstendo na votação da resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena
a Rússia pela invasão da Ucrânia. O que está em jogo para a China? Bem, Lorival, eu diria que você tem 3 coisas para pensar quando você vê o posicionamento chinês. Primeiro, a gente não pode esquecer que recentemente o presidente Xi Jinping esteve também com o presidente Vladimir Putin e os dois estabeleceram uma parceria que incluiria uma série de coisas na área de tecnologia e outras áreas, e essa parceria foi descrita como sendo ilimitada. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, nós não podemos esquecer que a China há muitos anos sempre adota o princípio da não interferência e não intervenção nos assuntos domésticos ou nos assuntos políticos que cada Estado tem. Obviamente, quando é do seu interesse, a China faz pressão para que se tente convencer a mudar alguma perspectiva nesse sentido. É o caso da Austrália que nós vimos aí, você conhece bem o caso. E a terceira posição da China é com relação ao eventual impacto das sanções que venham afetar o processo de crescimento econômico da China e o seu rumo de chegar em 2049 com um PIB per capita elevado. Então, estes são os 3 norteadores da política externa chinesa, conforme até mesmo mencionado pelo que você depreende do histórico da China nos últimos anos. Então, quando ela olha para a Rússia, ela vê o histórico da OTAN e uma promessa, né, que nós podemos dizer até quebrada, no sentido de a OTAN não se expandir na direção do leste europeu, e também aquela compreensão, e isso é bem afirmado, de que a OTAN é uma relíquia do período da Guerra Fria, e o que nós estamos vendo aí é uma tentativa de viver ou de reviver toda a questão da Guerra Fria, e isso não leva o mundo a lugar algum. Jim, o Putin vai tentar impor um governo obediente à Ucrânia. Você acha que isso tem alguma chance de funcionar? Eu acho que não. Acho que como eu falei, morei 6 anos lá. Os ucranianos são virados para o oeste, para a União Europeia. Eles viajam lá, eles estudam lá, eles trabalham lá, eles têm entrada sem visto de 90 dias. E já há uns 8 anos que já foram cortados os laços aéreos com a Rússia. Então, Putin já perdeu as corações e mentes dos ucranianos. Eles não ligam mais para a Rússia. Então, pode ser que vai ter algumas vitórias iniciais, mas ao final de contas, os ucranianos não querem fazer parte da Rússia, não querem obedecer ao Moscou, e já mudaram, já passaram para outros rumos, vamos dizer. E Putin, ele só tem mais 5, 10 anos no poder, ele vai morrer, vai ter um golpe de Estado, mas não sabemos o que vai passar com ele. Você se lembra do crise dos mísseis na Cuba? 2 anos depois, tiraram Khrushchev. O Politburo olhava Khrushchev como um homem muito errático e muito imprevisível. E isso pode ser a sorte de Putin. Acho que não tem apoio popular dentro da Rússia para isso. É como se fosse uma guerra entre Estados Unidos e Canadá. Não tem sentido, é completamente sem sentido. Kai, você viu que o Putin está tentando dividir a Europa, claramente, não é? E principalmente com a política energética. A Alemanha deu um passo, para muitos inesperado, né? Hesitou bastante em não aceitar o início das operações do gasoduto Nord Stream 2, a Alemanha, cujo consumo de gás russo representa 55% do seu consumo total. A União Europeia é 40%. A Itália deu uma hesitada mais forte nessa questão da energia, não querendo sanções na área de energia. Como está a unidade da União Europeia dentro dessa crise? É uma ótima pergunta. Eu acho que existe um consenso, sim, que a União Europeia tem que reagir de uma forma dura
Eu falei ontem que o grande legado da política externa da Merkel vai ser o fracasso dela na Rússia agora. Esquece a Europa, etc. Então, existe agora um consenso de que a União Europeia tem que finalmente fazer algo a respeito da Rússia. Isso quer dizer que, por exemplo, países como a Itália e a Alemanha têm que começar a diversificar a sua cadeia energética. É muito tarde para fazer isso, mas antes tarde que nunca. Isso também quer dizer que alguns centros financeiros têm que lidar com, finalmente, limpar os investimentos feitos por oligarcos russos. Tudo isso vai demorar, principalmente a diversificação energética, mas vai começar agora, porque eu acho que há finalmente um consenso de que Putin não vai mudar. Ele vai, se a gente deixar ele sem punição dura agora, ele vai tentar de novo e de novo. E eu concordo com um colega aqui que, para mim, quando ele sair do poder, em 5 anos, 10 anos, quando for, a gente vai olhar para esse ponto agora como um ponto-chave, porque eu acho que as expectativas que ele tinha, e o que está acontecendo e vai acontecer vão divergir muito. Ele não vai ter condições de controlar, ele pode até derrotar a Ucrânia em termos bélicos, mas ele não vai ter condições de controlar e governar esse país, e isso vai ser um ponto-chave no eventual fim da era Putin. E tomara que a Europa Ocidental esteja aprendendo essa lição agora, antes tarde que nunca, como falei. Marcos, a guerra na Ucrânia, ela traz de alguma forma sinais do que podemos ver quanto ao mercado de semicondutores num futuro muito próximo com relação à Rússia e à China, nesse momento em que os Estados Unidos também detêm grande poder sobre isso? Eu acho que a gente precisa fazer aqui uma análise efetiva dos problemas que são enfrentados, né? Só voltando aqui, o que a gente vê é que muitas das coisas que nós queremos que aconteça, de fato, tem uma série de outras coisas a pensar. Por exemplo, quando você tira a questão energética e você tira a Rússia como fornecedor, quais são os outros fornecedores de gás natural que vêm justamente naquela toada de mudança climática e de toda a situação que a gente enfrenta e que países como França começaram a optar por retornar à questão nuclear. Então, quando a gente olha em todo esse processo, isso também se aplica ao que você mencionou, não no controle, mas no desenvolvimento de novas tecnologias e, sem dúvida, existe aí uma parceria que foi desenvolvida e que foi estabelecida entre China e Rússia com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias para o avanço que se pretende dar, justamente considerando que a área tecnológica, do ponto de vista chinês, é considerado como essencial para o processo de alavancagem na sua renda per capita no futuro. Então, esse é o cenário quando a gente olha para a questão tecnológica e por essa razão que os russos e os chineses decidiram aprofundar o nível de colaboração na área de tecnologia. Agora, na questão de energia, eu acho interessante a gente debater, mas quais são os fornecedores? Se nós vemos, os fornecedores é o Oriente Médio, se é o Oriente Médio, os Estados Unidos estavam justamente querendo desengajar-se do Oriente Médio. São os Estados Unidos, é Trump querendo vender gás natural para a Europa. Como é que vai ser essa questão? Eu acho que nós falarmos idealmente o que poderia acontecer é um pouquinho mais complexo nesse sentido. Jim, também queria te ouvir sobre isso, linkando tanto a questão de energia quanto ao futuro tecnológico, especialmente dos semicondutores. Não é muito bem conhecido, mas a Ucrânia é um grande poder de IT. Tem muitas companhias que fazem o outsourcing. E durante a Guerra Fria
os ucranianos que desenharam as ogivas, os roquetes intercontinentais. Então, tem muitos cérebros na Ucrânia em si, tem muitas companhias estrangeiras que estão instaladas aí, em Ucrânia. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui. Agora, eu acho que segunda-feira, a União Europeia, com a parceria com os Estados Unidos, vão cortar a Rússia da SWIFT. A SWIFT é uma rede invisível que liga todas as transações bancárias do mundo. Quer dizer que se você vai para Moscou, você não pode usar seu cartão de crédito internacional. E isso é a mãe de todas as sanções. Até agora, as sanções foram café pequeno. De cortar a Rússia do SWIFT e render a Rússia um pouco como um grande Coreia do Norte, cortada do mundo do ponto de vista financeiro. E acho que essas imagens que vocês videntes estão testemunhando agora, estão provando esse passo enorme de isolar a Rússia enquanto dura esse conflito, isolar do ponto de vista financeiro. Na última entrevista coletiva, perguntaram ao presidente Joe Biden se a Rússia poderia ir além da Ucrânia, e ele respondeu que sim. E a OTAN, então, ativou a sua força de resposta de emergência, que são cerca de 40 mil soldados, e está ali fazendo a proteção dos aliados da OTAN que fazem fronteira com a Belarus e com a Ucrânia, os países bálticos, a Polônia, a Romênia e assim por diante. Qual o risco de essa crise militar se extravasar para o restante do leste europeu? Isso para mim? Cai. Desculpa. Olha, as repúblicas bálticas em particular já alertaram, falam sobre isso há 25 anos. Falam sobre o fato, pediram associação à OTAN justamente porque sempre disseram que a Rússia e depois principalmente Putin vai tentar reestabelecer a esfera de influência russa no leste europeu. E para isso eles estavam precisando a proteção da OTAN. A grande ironia, eu acho que da ação do Putin agora em termos estratégicos na Europa é justamente a ideia de que ele recolocou, ele deixou claro mais uma vez, ele deu para a OTAN um objetivo. A OTAN, desde o final da Guerra Fria, a meu ver, não tinha um objetivo claro, uma explicação em uma frase, por que a gente existe. E essa pergunta agora foi respondida. A gente existe, a OTAN existe para proteger os países europeus que tal desejam contra influência, invasão, guerra russa. E é isso. Então, Putin está no poder há 25 anos, 99, né? Então 23 anos, desculpe. Ele já invadiu parte da Geórgia, ele já anexou parte da Ucrânia, Crimeia. Então nada indica que, caso ele tivesse sucesso aqui, ele pararia. Então, nesse caso, eu entendo, por exemplo, o desejo da Ucrânia e de outros países de ter a proteção da OTAN. Marcos, você estudou muitos anos nos Estados Unidos, fez várias pós-graduações lá, e o Joe Biden, ele tomou uma decisão sem precedentes na condução dessa crise de ir mostrando as informações da inteligência americana, para tentar antecipar e desarmar o jogo do Putin. Isso há poucos meses da eleição que vai renovar toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Como você vê a condução da Casa Branca dessa crise? Bem, Lorival,
aí é uma situação interessante do presidente Joe Biden, né? Primeiro que ele precisa, e essa constante renovação de datas, não, vai ser na quarta-feira, não, vai ser antes do fim dos Jogos de Pequim. Então, houve também um erro enorme nas datas que foram propostas. Sabia-se que ia ter uma ação, mas não se sabia, primeiro, a intensidade. Todo mundo aí, ninguém sabia que o Putin iria atacar de todos os lugares possíveis e imagináveis, porque se achava que ia ser somente de uma determinada forma que ele agiria. Então, houve surpresa, e a gente pode dizer aí que a inteligência foi inteligente, mas também deixou um pouco a desejar. O fato é que o presidente Biden luta aí com a mão meio amarrada. Ele tem um problema de popularidade, isso é patente, é só você olhar os números dos Estados Unidos. Ele enfrenta uma eleição de meio de mandato, como você mencionou, em que corre o risco de virar um pato-banco no final deste ano, dependendo dos resultados na Câmara de Deputados e no Senado norte-americano. Então, ele tem esse problema. E segundo, e aqui é uma coisa importante, qual é o interesse estratégico da Ucrânia para os Estados Unidos? Essa é a pergunta fundamental, porque não é uma área, como nós vimos no passado, não tem petróleo, não tem outros tipos de riqueza, não tem um laço assim extremamente sólido que justificasse uma intervenção dos Estados Unidos ali. É por essa razão que o presidente Biden, compreendendo que estaria se colocando num confronto bélico com uma potência nuclearmente armada, obviamente disse, olha, e até baseado no pressuposto nas ações anteriores dele, que ele sempre foi contrário a essa questão de você mandar tropas, e ele simplesmente, olha, nós vamos fazer o máximo possível dentro do conceito da área financeira, da área econômica, vamos tentar estrangular, só que, obviamente, Lorival e todos nós temos acompanhado isso, o presidente Putin na Rússia já vem enfrentando isso desde 2008 e 2014. E, obviamente, muito daquilo que a gente acha que vai ser efetividade, que vai ser o golpe, que vai, de fato, alterar todo o procedimento, não vai acertar tanto assim, até porque, vamos pensar assim, a medida mais radical seria a questão do SWIFT. Nós vemos que os alemães no passado estavam reclamando do SWIFT, da forma como os americanos utilizam o SWIFT. Nós vemos ali também que com a China tem estabelecido um mecanismo em que a China pode utilizar algo semelhante para os países com os quais ela é o principal parceiro comercial. Então, o que a gente nota é que Putin não deu este passo sem ter preparado algumas coisas e as colocado no lugar. A fundamental delas, o primeiro lugar que ele tem, são os 650 bilhões de dólares em reserva que ele conseguiu amealhar ao longo dos anos. Então, quando a gente pensa em toda essa história, o governo americano luta, mas luta com a mão amarrada, porque ninguém quer entrar aí numa disputa com uma potência nuclearmente armada, sendo que do outro lado se encontra Vladimir Putin, que depois da pandemia, muitos comentaristas russos e de fora dizem que não lhe fez muito bem. Então, está isolado. O isolamento não fez muito bem para o Putin. Então, essa é a questão aí fundamental que a gente tem que pensar a respeito. Jim, você está assumindo agora o papel de analista na Fundação de Defesa da Democracia, está aí em Nova York. Queria ouvi-lo também sobre a condução da crise e trazer mais um elemento. Temos aí, de um lado, um país que é regido por uma ditadura, apoiado por outra ditadura, a China, e do outro lado, a União Europeia e os Estados Unidos, que são democracias. Qual o impacto dessa crise sobre essa disputa entre o lado democrático e o lado autocrático do mundo, e sobre essa questão de se a democracia pode ser tão eficaz quanto a ditadura? Eu me lembro quando eu morava na Rússia, eu perguntava aos russos, quando é que vocês vão ter a maturidade brasileira de eleger seus prefeitos e governadores? E quase recebi um soco na cara. É um insulto, mas a realidade é que a Rússia, essa antiga civilização, não tem eleições diretas. A Ucrânia teve eu estive lá na época de eleições, 6 candidatos, a gente não sabia quem ia ganhar. O Zelensky ganhou com 70% da votação, e esse verão o presidente Zelensky judeu
o primeiro-ministro Groisman judeu, o único país fora de Israel que tem presidente e primeiro-ministro judeus, e o Putin está acusando os ucranianos de ser nazistas. Não tem sentido. É completamente absurdo. Então, a Ucrânia é uma democracia com problemas, como os Estados Unidos, como o Brasil, mas é multipartidária, imprensa livre, e isso é uma ameaça a Putin. Ele pensa que o espírito eslavo tem de ter esse autoritarismo, o homem na cavalo branco, como se diz na América Latina. Agora, a Ucrânia é uma democracia, é livre mercado, não tem censura de imprensa. Isso é uma ameaça ao Putin, que dizem que tem de repetir o modelo russo, que é fechado, na escuridão, não tem, as contas não são públicas, a prensa é 100% controlada, ou 95% controlada, e as eleições é uma farsa, e eles nomeiam governadores e prefeitos. Então, um certo ponto é um conflito entre dois estilos de governo, autoritarismo e democracia. O Jim foi correspondente do New York Times no Rio de Janeiro, por isso o excelente português dele e também essa maldade dele com os russos. De Figueiredo, eu conhecia o regime militar bastante bem e cola de mel, eu conheço a diferença. Kai, as relações entre o governo Bolsonaro e a União Europeia já não estavam boas por causa do problema da Amazônia. O presidente Bolsonaro foi à Rússia, disse somos solidários à Rússia, né? Por outro lado, a diplomacia brasileira está trabalhando, né? Votou a favor da resolução no Conselho de Segurança, fez discursos contundentes, na minha opinião, quero ouvir a sua também. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro desautoriza o seu vice-presidente Hamilton Mourão, que diz que a Rússia precisa ser contida, senão invadirá outros países. É um cenário complexo, mas qual o impacto que você vê de toda essa situação nas relações entre Brasil e União Europeia? Na verdade, eu acho que a União Europeia desistiu do governo Bolsonaro faz muito tempo. Todo mundo está lá esperando as eleições e imagino eu rezando para que haja uma derrota do Bolsonaro, porque senão ele fica no poder mais 4 anos, aí a União Europeia teria que repensar a sua postura. No momento é uma postura de essencialmente ignorar o presidente e trabalhar com o aparato diplomático que o Brasil tem, que na Europa é muito respeitado. A coisa triste de tudo isso é isso, né? Que o Brasil tem influência, ou teria influência na Europa e em outras partes do mundo, porque o corpo diplomático, a política e os ministros das relações exteriores dos últimos anos e décadas são muito respeitados na Europa. Mas você tem o presidente que fala coisas como eu me solidarizo com a Rússia 2 dias antes da Rússia invadir um país soberano. Então, como se pode levar isso a sério? Então, a ideia mesmo é esperar outubro, esperar as eleições e rezar para um resultado que a Europa consideraria favorável. Vamos ver. Como falei, se Bolsonaro ganhar, aí você não pode colocar essa relação no freezer por mais 4 anos. Teriam que repensar, mas no momento a postura é essa.
Marcos, eu vi a viagem do Bolsonaro à Rússia como uma tentativa de abrir uma avenida de uma parceria estratégica alternativa aos Estados Unidos de Joe Biden e à China de Xi Jinping, com os quais o presidente Bolsonaro não tem boas relações. Como você vê essa jogada do Brasil em todo esse contexto? Na viagem do Bolsonaro, Lorival, eu vi ali um erro, um acerto e um erro. Eu acho que os Estados Unidos quererem determinar quem o chefe de Estado do Brasil visita, em qualquer momento é um ato equivocado, porque a gente sabe, desde que Lord Palmerston era primeiro-ministro do Reino Unido, a gente sabe que não há amigos perenes nem inimigos perenes nas relações internacionais, somente interesses perenes. E o que é importante é avaliar qual é o interesse perene do Brasil. E isso não significa que você tem que fazer e colocar os contrapesos e ver aquilo que lhe é mais interessante manter na balança. Veja, mesmo os ganhos que o Brasil pode ter nos próximos anos no relacionamento com os Estados Unidos e com a União Europeia são ganhos marginais. E veja só, né, embora a gente critique toda essa situação do presidente Bolsonaro, a quem eu não quero dizer que não tem os seus problemas, que são vários e todos conhecem, mas foi neste período diplomático em que o Brasil assinou um acordo que os europeus estão resistindo. Então, um acordo, um tratado, depois de 20 anos de negociações, passou e, de repente, parou e travou por vontade europeia na questão agrícola, né? Então, a gente tem que parar de perder um pouco dessa necessidade de ser apoiado, porque o Brasil deixou de ser colônia independente há 200 anos nesse sentido. Mas buscar alternativas, quando os blocos e quando os países começam a criar problemas, faz parte desse processo todo. E, obviamente, no meu ponto de vista, o relacionamento do Brasil com a Rússia também trará alguns benefícios, claro que serão marginais, porque a Rússia é uma economia relativamente pequena, igual o PIB brasileiro ou da Itália, ou coisa parecida, e eu acho que nós poderíamos derivar mais se nós tivéssemos aí aprofundado um relacionamento maior com a China. Mas não se esqueça, né? Nós temos uma organização, embora que tenha aí os seus defeitos e que precisa aprender a funcionar, mas eu acho a importância aí do BRICS como um fator importante para o Brasil como potência emergente, que deveria saber lidar mais com isso, já que, de fato, os ganhos têm sido realmente marginais que a gente tem observado ao longo das últimas décadas. Jim, o que você acha de tudo isso? Eu não sou muito... Eu não vou falar de Bolsonaro, que eu estou fora do país há algum tempo, mas eu queria mencionar, quando eu estava com o New York Times, eu visitei no sul do Brasil, tem uma grande comunidade de origem ucraniana, 600, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, tem 1 milhão em Canadá, 1 milhão nos Estados Unidos e 600 mil no Brasil. E tem um peso no eleitorado. Então, quando Biden olha as eleições, o eleitorado polaco, de origem polaca, é muito importante e votam. São essas pessoas chatas que caem e sempre votam. E então tem esse cálculo dos presidentes e dos congressistas de ouvir o eleitorado de origem da Europa do Leste. E são todos apoiando a Ucrânia nessa luta. E mesmo os russos que emigraram são anti-Putin. Não, eles sabem muito bem o jogo de Putin. Então, nós temos 1 milhão de russos americanos, mas não são muito partidários de Putin. Então, no cálculo eleitoral, é importante não esquecer esse fato. Prudentópolis é a cidade mais ucraniana do Brasil. Kai, temos uma crise de refugiados pela frente, mais de 100 mil ucranianos já chegaram à Polônia. Isso é um quadro inesperado para a Europa, né? 2015, 2016, os refugiados, a avalanche de refugiados naturalmente indo do Oriente Médio, da África e de partes da Ásia, teve um impacto sobre a política europeia, estimulando correntes de extrema direita. Isso parecia agora estar se
está refluindo, né, os últimos resultados eleitorais em vários países, em Portugal, na própria Alemanha. A gente tem pela frente agora eleições na França e na Hungria, que também apontam nessa direção. Como você vê o impacto sobre a política e nos diversos países europeus do que está vindo aí pela frente? As reações a onda de refugiados, que sem dúvida já está chegando e vai continuar chegando, essa vez são muito diferentes do que alguns anos atrás, né, vindo da sede do Oriente Médio. Inclusive países como a Hungria, né? É muito marcante a diferença só nas imagens de como foram tratados os refugiados sírios que chegaram em Budapeste e como estão sendo tratados os refugiados ucranianos que estão chegando. Isso tem a ver muito com visões sobre irmandade entre povos eslávicos e tudo mais, mas também eu acho que pelo cálculo eleitoral na Hungria, Orbán assumindo um papel de liderança e no processo se pondo contra a Rússia. Né? Isso, acho que no leste europeu ainda é muito importante, pelo histórico dessa região. Na França, um pouco diferente, né? Mas eu acho que Macron está tentando utilizar essa crise muito forte para se mostrar uma pessoa, um líder confiável que tenta, pelo menos, criar e manter estabilidade, o que, diante do cenário que nós temos, obviamente, seria muito importante. Se isso vai jogar muito bem na campanha eleitoral na França, eu não sei, mas me parece que isso é tática. Quer dizer, olha, eu sou experiente, eu vou manter vocês seguros diante de todas essas incertezas que nós temos no leste europeu, então não abrem mão dessa segurança, não façam experimentos políticas como, por exemplo, a extrema-direita. Ele tem a sorte, no momento, que a extrema-direita na França está muito fragmentada. Né? Não se concentra mais em uma pessoa, Marine Le Pen, mas temos várias correntes lá que pode ajudar Macron nas eleições. Marcos, você vai com frequência à Geórgia. Você está lá no conselho de uma empresa lá e foi ali que tudo começou, né? Eu cobri aquele conflito em 2008. Em 2007, a Geórgia e a Ucrânia manifestaram interesse de entrar para a OTAN. O Putin criou os pretextos muito parecidos com o que ele começou a criar em 2014 na Geórgia, incentivou a independência da Abkhazia e da Ossétia do Sul, distribuiu passaportes russos e, com isso, justificou a invasão. O objetivo declarado do Putin é evitar que esses países entrem para a OTAN. O que ele está fazendo não é um incentivo para a Geórgia, a Ucrânia e também Finlândia e Suécia abraçarem a OTAN, agarrarem a OTAN? Você sabe que tudo depende do dia seguinte, né, Lorival? O que vai acontecer depois que esta guerra acabar? Nós vamos ter ali uma anexação da Ucrânia, vai virar um Estado federado russo, é isso que nós vamos ver? Ou vai ser um governo títere que vai poder aí ter esta ligação umbilical com Moscou, mas que vai sofrer, evidentemente, como a gente vê nessa situação toda, de uma resistência enorme do ponto de vista doméstico, particularmente levando em consideração que você pode passar a ter, depois dessa situação, a questão de guerrilha, uma vez que está sendo distribuído armamento fartamente à população, e você vai ter aí até o governo ensinando como se fazer coquetel Molotov. Então, você tem uma situação muito complexa do dia seguinte a esta guerra. O que vai acontecer?
O fato é que eu não acredito que a OTAN vai se envolver nessa situação, até porque não interessa a ninguém entrar num conflito nessa altura do campeonato e particularmente no mundo pós-pandemia. No caso da Geórgia, o que aconteceu? Houve a invasão, é discutido, faz parte do dia a dia da discussão e da vida dos georgianos, mas também, com o tempo, as coisas vão se sedimentando e vai variar muito conforme o governo que você tem no dia. No passado, houve um presidente mais pró-Ocidente, que foi o Saakashvili, que depois foi condenado por corrupção, voltou agora recentemente à Geórgia, estava preso pela última vez que eu tinha lido, e você tem um governo mais pró-Moscou. Então, isso vai alternando e o problema é que você vai criando um divisionismo na sociedade. Agora, não há dúvida, né, de que a Rússia tem uma influência muito grande na Geórgia. É o país que mais manda turistas, o padrão de qualidade é o russo. Quando você vai ver as boutiques, tudo tenta reproduzir aquilo que se vê em Moscou. Então, até me surpreendeu quando eu comecei a ir, a ver a quantidade de similaridades. E veja, a Geórgia é um país milenar, com cultura, com um elemento muito forte da religião que preserva e deixa aquele povo amalgamado, apesar de vários anos vivendo em sob o domínio de outros países, mas que conseguiram solidificar aqueles 4 milhões de pessoas uma língua, uma escrita, uma história comum, mas que tem este problema interno, às vezes. Você tem os mais antigos saudosistas do período soviético e você tem os mais jovens, influenciados pela mídia, tudo isso, muito mais pró-Estados Unidos. Então, é complexo. A dúvida toda, no meu ponto de vista, é o dia seguinte. Qual vai ser o modelo que vai ser adotado e como é que o Putin vai administrar essa situação? Jim, esse pretexto, essa justificativa do Putin de que a Rússia estava sob a ameaça por causa de toda essa expansão da OTAN ao leste europeu e que poderia abarcar agora a Ucrânia e outras ex-repúblicas soviéticas, além dos 3 bálticos que já entraram na OTAN. Até que ponto isso é verdadeiro ou é só um pretexto? A Rússia é uma potência nuclear. Havia alguma hipótese de a OTAN ameaçar a Rússia? E como o russo médio, se sente com relação a um esforço tão grande da Rússia para dar vazão à sua vocação de império? Acho que é uma paranoia de Putin. Acho que agora a Rússia tem 20 mil tanques de guerra, a OTAN na Europa tem 2 mil. Então, depois da Guerra Fria, a maior parte dos tanques foram para os Estados Unidos, então não estão no continente. Então, em termos de armas convencionais, a OTAN não é ameaça. E hoje estamos testemunhando que é a Rússia que invade outro país, não é a Ucrânia, estão invadindo a Rússia. Então, é uma paranoia psicológica. A Alemanha é uma tigre de papel. Tem um exército de 65 mil pessoas, é nada. O exército da Rússia é 1 milhão de pessoas. 1 milhão de um lado, 65 mil do outro lado. Então, e a Polônia tem 200 mil e 150 mil e a Ucrânia 200 mil. Gosto de voltar sobre um ponto, Lorival, sobre os refugiados. Uhum. A Polônia e a Ucrânia têm muitas boas relações. Então, eu me lembro quando, a época da crise dos imigrantes da Síria, a Polônia, não podemos receber os sirianos, porque temos todos esses ucranianos. Mas eles adoram os ucranianos porque são brancos, cristãos e eslavos de origens. Então, eles se inserem, se integram muito bem e não tem problemas. Eles voltam para casa, voltam de trem, voltam de avião. Se você pega o metrô de Kiev, tem uma propaganda, viagem de ônibus a Varsóvia, $20. Então, tem uma informal, vai e vem muito informal dos dois países. Então, os que estão saindo do país, eles vão voltar, a maioria vão voltar. Tem 1 milhão de trabalhadores ucranianos na Polônia agora,
mas eles vai e vêm. Alguns vão só para 90 dias, voltam. Então, é uma relação muito fluida, é uma boa relação. Então, eu só queria fazer essa ênfase no ponto de refugiados. Eu vi você falando também num vídeo excelente que você gravou, que o ucraniano, linguisticamente, é uma língua mais próxima do polonês do que do russo. E você fazia uma comparação de que o russo e o ucraniano estão ali como o português e o espanhol, mais ou menos, em termos de distância, né, de vocabulário e tal. Kai, em novembro de 2019, o Emmanuel Macron deu uma entrevista à revista The Economist, na qual ele dizia que a Europa precisava repensar o seu sistema de segurança. Estávamos ali no calor das ameaças do então presidente Donald Trump de não cumprir os compromissos dos Estados Unidos com a OTAN. Agora a gente vê a Turquia também, que era um pouco uma ovelha desgarrada da OTAN, fechando o Bósforo, enfrentando a Rússia. A Turquia já tem alguns problemas com a Rússia em vários lugares, na Líbia, no norte da Síria também. Você vê a Europa agora reforçando os laços de defesa e esse velho projeto nunca realizado de ter uma política de defesa própria, independente dos Estados Unidos? Nós falamos sobre isso há não sei quanto tempo. Quando eu olho minhas palestras para meus alunos, quando a gente fala sobre a União Europeia, eu tenho minha palestra sobre a política de defesa e segurança da União Europeia de 10 anos atrás. A gente está falando sobre isso. A gente fala, a Europa está tendo esses planos. Seria bom fazer isso diante do cenário mundial? Sim. Faz muito sentido prático e estratégico, do ponto de vista estratégico. Porém, dentro da União Europeia em si, na organização, isso sempre trava, porque os interesses particulares de cada país, por mais que haja interesses gerais comuns, os interesses particulares são bem diferentes. Específicos, influenciados pela história de cada país e pelos laços de cada país. Então, eu não tenho muito otimismo nesse sentido. Eu acho que Macron, na sua ideia, tem razão, mas em termos da execução dessa ideia, eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer ou não. Deve acontecer, sim. Vai acontecer? Não acho. Kai Eno Lehmann, Jim Brooke, Marcos Vinícius, muito obrigado por essa conversa. Eu gostei muito e espero que o Daniel Adjuto e os nossos telespectadores também tenham gostado. Daniel, é com você. Muito obrigado, Lorival. Obrigado a todos que acompanharam também e propuseram esse debate tão rico de informações do contexto da pandemia.